Fala seus noob, eu sou o Luan Mendes e você está no canal Futebol de Noob. Nesse vídeo aí vamos falar sobre essa quarta rodada da Champions League, né? Então peço já deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, né? Qual os jogos vocês conseguiram assistir, qual que achou mais interessante. E se você gosta de fazer uma aposta esportiva, vou deixar um curso aqui na descrição do vídeo para vocês estarem adquirindo e melhorando muito aí a sua performance, né? Na hora de fazer as suas apostas aí nos sites de apostas sobre jogos, principalmente aí sobre os jogos de futebol, tá bom? Então, começando ali pelos jogos de ontem, né, terça-feira, tivemos aí algumas zebras, né, nesses jogos. Então, mas começando ali então pelo grupo G do Manchester City, o City ali venceu novamente, né, 3-0, teve 2 gols do Haaland, né. Então, seguindo aí na liderança, vencendo todos os jogos e já passando, garantindo a sua classificação, está em primeiro lugar ali na colocação do grupo, né? Então, como previsto, o City vai passar aí já em primeiro, né? Tá com 12 pontos. E o outro jogo dessa rodada, desse grupo, foi o Estrela Vermelha contra o Leipzig. E o Leipzig também ganhou por 2-1 fora de casa. Então é o segundo colocado do grupo com 9 pontos. Então já está classificado também, né? Provavelmente já em segundo lugar, né? Pelo saldo de gols e tudo mais, não tem como ficar em primeiro. Tá, só se ganhar os dois jogos e o City perder, né? O que é muito difícil. Então, no grupo G tem o City em primeiro, o Leipzig em segundo, o Estrela Vermelha está em terceiro e o Young Boys em quarto colocado. Indo então para o grupo H, que é o do Barcelona, né? O Barcelona perdeu fora de casa pro Shakhtar, perdeu de 1-0. Então com isso deu uma boa embolada aí no grupo do H, né? O Barcelona continua em primeiro com 9 pontos, mas o Porto, como venceu também ontem, né? Também está em segundo com 9 pontos. E o Shakhtar ficou em terceiro com 3 pontos, enquanto o Antwerpen, né, está em último colocado com 0 pontos. Então está só cumprindo tabela, né? Então aí os três ainda têm a oportunidade de passar, né? O Barcelona, o Porto e o Shakhtar. Faltando 2 rodadas, então qualquer um dos três pode passar ali em primeiro e em segundo lugar. Eu ainda acredito que será o Barcelona em primeiro e o Porto em segundo, mas o Shakhtar tá brigando aí, pode conseguir roubar a vaga de um dos dois, né? Então, seguindo aqui com os jogos, teve também do grupo E, que daí o Atlético de Madrid venceu o Celtic, né, por 6-0. Então, uma baita goleada aí do Atlético, tá indo muito bem nesse grupo. Esses 4 jogos aí, teve 2 vitórias e 2 empates, né? Ainda não perdeu. Então tá com 8 pontos em primeiro lugar aí do grupo. E o Lazio também venceu o Feyenoord por 1-0 e acabou assumindo aí a segunda colocação, né? Então, com isso, o grupo ficou o grupo E, né? Ficou o Atlético em primeiro com 8 pontos. O Lazio subiu para segundo, tá com 7 pontos. O Feyenoord caiu para terceiro colocado com 6 pontos e o Celtic está com apenas 1 ponto, último colocado, né? Então aí a briga vai continuar entre os três, né? O Celtic já tá fora. Então, provavelmente, claro, se vencer os 2 jogos, que é muito difícil, né? Então ainda teria chance, né? Poderia a 7 pontos, enfim. Acho que nem assim não consegue, né? Porque o Lazio já tem 7 e o saldo ali, o critério de desempate, né? Levaria a Lazio. Então realmente ficou entre os três, Atlético, Lazio e Feyenoord para passar por esse grupo. E por último ainda tivemos aí os jogos do grupo da morte, né, dessa Liga dos Campeões. Teve ali o Dortmund vencendo o Newcastle por 2-0. Então o Dortmund subindo para a primeira posição com 7 pontos. E além disso a gente teve o Milan vencendo o PSG por 2-1. Então dentro de casa, né. Um resultado até impressionante, né? O Milan jogou muito bem, foi para cima, conseguiu a vitória em cima do PSG, o que acabou embolando mais o grupo, né? Que o Milan estava em último colocado, com apenas 2 pontos, e agora aí já conseguiu 5 pontos, né? Então ficou o Borussia em primeiro com 7 pontos, o PSG em segundo com 6 pontos, o Milan em terceiro com 5 e o Newcastle, né, ficou em quarto colocado com 4 pontos. Então, de um pro outro, apenas 1 ponto de diferença, né? E então do quarto pro primeiro só 3 pontos. Então, qualquer um ainda pode passar desse grupo, né? Então, eu acredito que ainda vai passar o PSG e o Dortmund, mas o Milan aí, se conseguir manter esse estilo de jogo, né? Que conseguiu contra o PSG, pode ter uma oportunidade aí, né? E o PSG, se não se cuidar,
pode acabar caindo, né? Vai enfrentar o Dortmund ainda, então tá, pode se complicar aí nesse grupo. Então esses foram os jogos de ontem. Agora passando aqui para os jogos de hoje, né? Quarta-feira. Então começando aqui pelo grupo A, o Bayern de Munique venceu o Galatasaray por 2-1, tá com 100% de aproveitamento, né? Venceu ali os 4 jogos, tá em primeiro com 12 pontos. E o Copenhague acabou vencendo o Manchester United, né? Num jogo maluco. O United começou na frente por 1-0, teve o jogador expulso, né, que foi o Rashford. Aí ficou empatado em 2-2 e o United fez o 3-2 e levou a virada de novo por 4-3 no final. Foi realmente um jogo bem movimentado, né? E o que acabou embolando aí a disputa, né, pelo segundo colocado. O Bayern tem o primeiro, já está classificado. Mas o Copenhague agora subiu para segundo colocado, só com 4 pontos. O Galatasaray também tem 4 pontos, está em terceiro. E o Manchester está em quarto com 3 pontos. Então essas 3 equipes ainda estão brigando para ver quem vai passar nesse grupo em segundo colocado, né? Tivemos jogos do grupo B, né? O Arsenal venceu o Sevilla por 2-0. Então manteve a primeira colocação, né? Está com 9 pontos. E enquanto o PSV e o Lens, o PSV acabou ganhando do Lens, né, por 1-0. Então ficou também bem equilibrado aí a disputa principalmente da segunda colocação, né? O Arsenal está em primeiro com 9 pontos, o PSV subiu para segundo com 5 pontos, o Lens caiu para terceiro, também tem 5 pontos, né? E o Sevilla ficou em quarto colocado com apenas 2 pontos. Então tá bem complicado. O Arsenal parece que já está garantindo, né, sua classificação, mas o PSV, o Lens e o Sevilla ainda pode disputar aí a segunda colocação desse grupo, né? Indo para o grupo C ali do Real Madrid, teve o jogo do Real que acabou vencendo o Braga por 3-0, né? Teve o gol aí do Vinícius Júnior e do Rodrigo, que estavam sendo criticados por não fazer gols. Enfim, conseguiram marcar aí os gols e conseguiram levar o Real Madrid para essa vitória, né? 3-0 dentro de casa. E também está com 100% de aproveitamento, com 12 pontos em primeiro lugar. Além disso, o Napoli e o União Berlim acabaram empatando em 1-1. Com isso, o Napoli continua em segundo com 7 pontos. O Braga continua em terceiro com 3 pontos. E o União Berlim continua em último colocado com apenas 1 ponto. Então aí a briga pela segunda colocação vai ficar entre o Napoli e o Braga, mas realmente já tem 4 pontos de diferença entre os dois, né? Então acredito que o Napoli vai conseguir passar aí na segunda colocação mesmo, né? E o Braga indo para a Europa League em terceiro lugar. Além disso, a gente teve o jogo mais cedo do Real Sociedad, realmente um belo jogo. Venceu o Benfica aí por 3-1, foi 3-0 só no primeiro tempo, né? Realmente um massacre do Real Sociedad no primeiro tempo. O Benfica quase não viu a cor da bola, né? Realmente um belo jogo no primeiro tempo. E no segundo, o Benfica foi para cima, conseguiu abrir o placar cedo, né? Abriu o placar para eles. Ficando aí o 3-1, parecia que ia conseguir ir para cima, né? E talvez buscar aí talvez um empate, mas acabou que não conseguiu fazer mais gols, né? Conseguiu fazer só um gol. E o Real Sociedade ganhou então por 3-1 e continuando ali em primeiro lugar com 10 pontos. Com isso também nesse grupo a Inter venceu o RB Leipzig por 1-0 fora de casa, então um bom resultado aí para a Inter, né, que ficou em segundo colocado, também com 10 pontos, então tá bem equilibrada essa disputa aí do primeiro lugar. O Leipzig ficou em terceiro com 3 pontos, então, e o Benfica em último com 0 pontos, então realmente podemos considerar duas decepções, né, tanto o Leipzig quanto o Benfica. Acreditava que eles seriam, né, um pouco mais competitivos, né? Mas não, então realmente já estão desclassificados. E a Real Sociedade e a Inter vão disputar aí a primeira colocação desse grupo. Então, esses foram os jogos dessa quarta rodada de Champions League. Realmente ali tivemos jogos bem interessantes, né? Principalmente ali movimentado, esse do Copenhague do United 4-3, foi um belo jogo. Tivemos aí a Real Sociedade também fez um belo jogo, né? Principalmente no primeiro tempo. Do Real Madrid ali tivemos os brasileiros marcando o gol novamente, né? Voltando aí a marcar. E os resultados de ontem, né? Foram impressionantes, né? A derrota do Barcelona e a vitória do Milan sobre o PSG.
Então, peço novamente aí que se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, né? Quais jogos vocês assistiram, qual achou melhor, quem vai passar aí de cada grupo. E, como eu falei, se vocês gostam de fazer uma aposta esportiva e querem melhorar os seus resultados, vou deixar o link aqui na descrição para você estar acessando o curso e estar melhorando a performance de vocês, beleza? Valeu!